Então, turma, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de projetos, de sistemas. E hoje nós vamos agora ver o conteúdo, o assunto sobre documentação de projetos. Nós vimos que os projetos, nós temos que planejar, né, os projetos, vimos como é que são essas organizações para planejar, que devemos fazer. Só que tudo que você vai planejando, você tem que anotar no papel, né? Você tem que documentar, registrar o que está sendo feito. Então é isso que nós vamos ver agora, as regrinhas, o que deve ser feito para se documentar o projeto. Então, qual a importância de se documentar um projeto de sistemas web? Qual é essa importância? Por que é importante documentar? Como se queira obter, como se queira obter sucesso com vida longa com seu projeto implementado pronto, já sabemos que devemos primeiramente projetar. Então, o objetivo para que a gente possa documentar esta importância são para poder a gente conseguir registrar e ver o máximo possível de tempo que poderá durar o seu projeto. Vocês lembram que nós falamos sobre a nem lembro mais direito como é o nome da palavra aí, desculpa aí, esqueci aí, fugiu aqui. O projeto ser longo, né? Longanimidade, né, do projeto. O projeto, quanto mais tempo ele durar, né, mais tempo ele durar, melhor. Quanto mais a vida útil dele demorar de ele se estragar, dependendo do que seria o projeto, como um alimento, por que os fabricantes colocam aqueles produtos para conservar os alimentos que de certa forma prejudicam a nossa saúde, para que eles não tenham prejuízo financeiro e eles não estão nem aí para a nossa saúde. Então, no questão como se fala em sistema, também nós temos que pensar num projeto que tem longa duração, né? E projetar, relembrando lá quando nós vimos, é anotar no papel, riscar, rabiscar mesmo, para na prática não sair errado. Então a gente tem que rabiscar mesmo, pegar o papel, riscar, fazer seus planos. Quando você vai a um supermercado, antes de fazer você geralmente não chega no supermercado e vai fazendo as compras. Você anota no papel, faz seu planejamento do que você está precisando comprar. Porque se você vai no supermercado fazer as compras do mês, você não anotar no papel, o que, que vai acontecer? Você vai ficar olhando coisa por coisa, prateleira por prateleira, para lembrar o que é que tem que comprar. E vai demorar, né? Então já te poupa tempo. Então, um exemplo grande de documentação são as compras de supermercado. Tudo compras a gente anota, né? Geralmente compras grandes nós anotamos. Então, outro quesitozinho. Ao projetar um sistema, o projetista precisará da documentação que ajudará na manutenção futura. Então, essa documentação, quando você faz um projeto, ela vai servir para quando se for fazer uma manutenção no seu sistema. Ou no caso, se for a construção de uma obra, vamos supor de um shopping, para que para que o shopping, vamos supor que o shopping dá algum problema nas tubulações, nas encanações por dentro, onde é que o encanador vai saber como consertar, onde é que tá os canos por debaixo daquele monte de concreto que foi feito o prédio do shopping. Então ele vai olhar onde toda a estrutura de edifício, de construções, elas têm a documentação que se chama o mapeamento, que é as construções, que eles documentam, né, para poder
informar onde é que está e desenha, né, todo o shopping com as tubulações onde é que foram colocadas exatamente para facilitar a manutenção futura quando vier a dar problema. Então, em sistema não é diferente. Em sistema também se escreve como é o sistema que será feito, como é que ele é funcionando. E isso nós também vamos aprender mais na frente. Então, temos um exemplo na construção de uma obra grande como um shopping. Primeiramente, a gente desenha no papel toda a arquitetura, sua estrutura, as tubulações, né, os encanamentos, etc. E isso vai fazer o que? O mapeamento do edifício. Então imagine bem que eu coloquei essa imagem aqui do Teresina Shopping, né? Quem já foi no Teresina Shopping, vocês já viram por televisão, vocês vão ver que ele é muito grande. Agora imagina se der um problema bem aqui nessa parte de cima do encanamento. Bem aqui, vamos supor, bem aqui tem o banheiro. A tubulação do banheiro vai passando por algum lugar do prédio, né? A tubulação. Onde resolveu o problema? Então, se o engenheiro tiver feito um desenho, ele vai fazer a documentação, vai ter a documentação do prédio e das tubulações também, por onde que passa o cano, por onde que o cano entra. Então é feito tudo de forma documentada. Projeto que é bom, ele tem que ser documentado. Então, por que documentar? Por que a gente tem que documentar? Devemos lembrar que a equipe de profissionais envolvidas em determinados projetos podem ser passageiras. Porque quem está criando hoje o projeto, são essas equipes aqui, esses 4. Fez o projeto, vamos supor que foram a equipe engenheiro que criaram o edifício, o shopping, fizeram o edifício, o shopping, mas vamos supor que todos eles morreram já, não é mais eles não estão mais vivos. E aí, como é que vamos saber como é que foi construída esta obra? As outras equipes, elas vão pegar o que eles desenharam no papel do shopping, que é o mapa que se chama, né? O mapeamento, o que que tem de desenho dele, como é que ele foi construído. Porque perdão. Porque a equipe, ela é passageira, pode trocar, pode estar trabalhando em outro local, principalmente quando se trata de sistemas web, de sistemas de programação, de sites. Os sistemas, eles geralmente às vezes não é o mesmo programador que vai dar manutenção. Às vezes se troca de programador. Às vezes o programador ele sai, vai arrumar um emprego em outro local que ganha melhor, ou às vezes é demitido, é contratado outro. Então é necessário o programador, ele vai ver o que o programador que estava anterior fez no sistema para ele conhecer. Porque não é porque você é da área de TI que na hora que você pega um código de uma pessoa que fez, que na hora que você vai dar de entendido, não. Todo programador, para saber conhecer o código do outro, ele precisa ver o mapeamento para facilitar, senão vai dar muita dor de cabeça. Imagina a receita do bolo. Imagine você vai trabalhar numa padaria. Vamos dar aqui a receita de fazer pão. O pão que é vendido lá na padaria, você vai trabalhar lá na padaria. Aí você vai na padaria trabalhar e de repente você chega lá, a pessoa que fazia os pães não está mais lá, não deixou a receita, os ingredientes, não passou para ninguém, não anotou nada da receita. Aí você chega lá, aí o teu patrão diz assim, olha, você tem que fazer o bolo desse mesmo tipo bem aqui. Como é que você vai fazer o bolo ou o pão? Aí você vai dizer o quê? Não, cadê a receita? Não, fala com fulano, fulano não deixou receita. E aí, qual o trabalho que vai dar? Você vai ter que encontrar a pessoa. E se ela não fez, não anotou nada, ela vai ter que anotar para você fazer
o pão, você fazer o bolo, porque não tem como fazer o bolo sem. Você consegue fazer um bolo que uma outra pessoa fez, que você não conhece os ingredientes. Se olhar na lista de ingredientes, não, você vai precisar olhar para a lista de ingredientes. Por isso que é importante documentar. Então, um projeto documentado, ele servirá para guiar outra equipe a saber entender a infraestrutura do projeto construído, que é o que eu falei do exemplo do shopping. Então, vamos supor, chega essa equipe nova aqui, ó, eles estão mortos de feliz, de alegre, porque eles chegaram e cada um encontrou já documentado as peças como devem ser colocadas. Então toda a infraestrutura já está tudo anotado, registrado, então facilita muito o trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos supor que um bombeiro. O bombeiro vai procurar salvar uma criança que está dentro de um esgoto que caiu, no meio de uma rua, numa enchente. Como é que o bombeiro vai saber localizar aquela criança? Ele vai olhar no mapa, no papel da prefeitura, para onde vai o encanamento, aonde que sai a tubulação da tampa, para onde que vai dar. Ele vai olhar tudo isso aí para poder localizar a criança. Já pensou se não tivesse ido? Tente andar pelas ruas. Quando você andar aqui em Teresina, você vai ver aqueles tampões no meio da rua. Como é que você vai saber onde é que vai dar? Para que direção tá indo esse cano por debaixo do chão? Tá indo para onde? Você chega, você chega em Teresina numa avenida, vamos supor, tá bem que a avenida tá aqui e bem aqui existe aquele tampão do esgoto. Como é que você vai saber se por dentro o esgoto vai por aqui seguindo a avenida ou se vai por aqui saindo para dentro do mato ou das casas, ou vai para cá? Como é que você vai saber o que ele tá indo para cá, a tubulação, ou tá indo para cá? Tente imaginar você numa avenida sem documentado, você precisa fazer uma correção no sistema de esgoto de Teresina, e você nessa avenida aqui, tá aqui o esgoto, aqui é a tampa. Aí você não tem um papel, como é que você vai saber para onde é que tá o cano aqui? Para você cavar, você vai ficar tentando descobrir aqui, ou você vai cavar aqui, você vai cavar aqui, você vai cavar aqui, aí não encontra, não tá aqui, até achar onde é que pronto tá indo o cano. Se você já tem todo um mapa desenhado, aí você vai saber que o cano tá bem aqui, indo para cá. Então aí você vai chegar lá e vai furar bem aqui para poder fazer o serviço aqui nesse local, porque você documentou, porque é documentado, porque é registrado. E facilita, agilita muito na manutenção. Então a documentação também ajudará caso se venha a fazer alguma modificação durante a construção do projeto, como que eu falei, né? Então a equipe unida jamais será vencida. Então não existe em nenhuma área, em programação, o pessoal que é da área de TI, tem que ser unido, cada um tem que partilhar o seu conhecimento, porque ninguém sabe tudo. Eu não sei tudo da minha área de TI. Eu trabalho também com manutenção de computador, sempre tem uma novidade. Então, o que eu faço? Uma coisa que eu não entendo de manutenção, eu vou perguntar a um amigo meu, técnico, de manutenção, como é que resolve um problema, se ele já sabe, se ele sabe como é. Então tem que haver essa união, somar e não subtrair. Tem que haver essa unidade para que possa o seu serviço progredir. Dependendo do tamanho da dimensão do projeto, poderá ter uma gama de profissionais envolvidos, que foi o que a gente falou, né? A pessoa tem muitos profissionais envolvidos, a gente não sabe quem é a quantidade de profissionais que estão envolvidos, né? Cada um cuidou de alguma necessidade diferente, né? E aí, como é que eu vou saber qual foi a parte de cada um? Cada um ficou responsável. Um ficou responsável, vamos supor, da tubulação de esgoto lá do shopping. Outro ficou responsável pela tubulação do ar-condicionado. Outro está responsável pela tubulação da energia. Outro da rede internet.
Então, cada um tem uma responsabilidade, a equipe. Então, ela trabalhando unida é que vai ajudar com que o projeto vai para frente. Que o projeto tenha qualidade. O que a documentação do projeto de sistema deve conter? Todo projeto deve conter algo. O que tem que ter na documentação, né? O que se tem em alguma documentação? No nosso caso, como é um projeto de sistema, nós vamos entender o que tem que ter na documentação do projeto de sistemas. Por exemplo, a documentação de uma imobiliária que vai ser vendido, vai ter que ter o quê? Vão dizendo aí, vão pensando aí, se você vai fazer uma documentação imobiliária de venda de uma casa, vai ter que ter aqui o endereço, né, da casa, vai ter que informar para o cliente o que mais, que você vai ter que informar. Claro, o valor da casa. Vai ter que documentar isso aí para quando o cliente quiser comprar, ele vai perguntar as coisas básicas importantes. Quantos banheiros tem, quantos cômodos tem, se é uma casa que tem garagem ou não tem garagem, se a casa é murada ou não é murada, se a casa tem cerca elétrica ou não. Então isso vai ser a documentação necessária para uma imobiliária, para uma venda de casa, por exemplo. Então no sistema, para tudo se tem que ter alguma informação para que você possa ter um norte e direcionar. Então no sistema, ele deve conter o quê? Informações gerenciais. Informações gerenciais é que gerencia, que administra, que vai gerenciar, vai comandar. Então, quando você vai criar um sistema, você tem que informar qual é a versão no documento. Vamos supor, quando você compra um celular, no celular vai dizer qual é a versão, né? Se é um J7. Quando você vai comprar um celular, o vendedor já vai logo dizendo para você qual é a versão. Você pode nem entender o que é um J7. Você pode nem entender o que é celular de 32 GB. Você pode nem entender o que é um celular de uma câmera potente. Mas ele vai dizer para você as informações do celular. E por essas informações é que você vai acreditar e entender que é um celular bom, diferente do outro. Tem que ter os responsáveis, né? Quem são os responsáveis que fizeram o projeto? Tem que documentar quem foi que escreveu. Tem que ter o histórico de alteração no projeto. O que foi alterado? Você criou um projeto aqui. Vou dar o exemplo do shopping. O shopping foi criado, montaram aqui o shopping. Foi documentado como ele estava aqui, mas resolveu fazer uma outra loja aqui no shopping. Aumentou. Aí lá no papel você vai ter que fazer o registro de alteração de outra loja. Do mesmo jeito, em sistema tem que documentar. Fazer também uma descrição geral do sistema. Você vai ter que descrever o que é que o sistema tem. Como da venda de uma casa de imobiliária. O que foi que nós começamos a descrever que tinha imobiliária, aquela casa que para ser vendida, ela tem 2 quartos. Vai descrever o tamanho, quantos metros é o quarto, se vai ter banheiro, vai ter suíte, vai ter quantos banheiros, vai ter garagem, garagem cabe quantos quartos. Então é descrever. O sistema também vai ter que descrever o que vai ter o seu sistema. Outro quesitozinho deve conter lista das visões consideradas, que é o que eu falei para vocês sobre o mapeamento. O sistema ele deve ter o mapeamento. Não esqueçam disso aqui. Como é que quem já colocou em GPS celular para poder encontrar o local, você não vê o mapa que vai te direcionando o GPS? Então, do mesmo jeito, como é que você sabe onde chegar? Porque é feito um mapa da cidade, através do GPS. Então, no sistema também tem que ter um mapeamento dos locais, das informações para onde você está colocando. Como o mapeamento como eu falei, do shopping. Tá bom?
Então é essa visão, se chama visão, que é você ver, você ter essa visão de enxergar tudo através de um mapa do sistema, como o mapa da cidade. Você olha no mapa da cidade, no GPS, você vai saber ir. Você vai ver o nome das ruas, você vai ter todas essas informações. Então no sistema também você tem que fazer esse mapeamento para você ter esta visão. Então as visões elas podem ser apresentadas por meio de representações gráficas. Como é que você pode informar como é que tá? Eu vou dar o exemplo como a gente está nesse período da pandemia, do coronavírus, né? Mostrado um gráficozinho, né? Uma visão, um gráfico maior e menor, dizendo, aqui na cidade de Altos tá com 25%. Na cidade de Alto Longar tem 2%, aí 1%. Né? Então, a forma gráfica também é uma visão de você ver, enxergar como é que está a situação de algo, como é que a gente tem a situação desse controle do coronavírus. Eles informam geralmente através de gráficos, não é? Existe outra forma de informar também, que é chamada a tabular, que é através de tabelas. Pode ver também que as informações sobre o coronavírus vêm através de tabelas. Né? Eles botam lá a tabela, aí bota confirmados, tanto, X, suspeitos, Y, cancelados, Z. Ele não faz também às vezes em forma de tabela para passar as informações. Então essa visão ela pode ser também em forma tabular ou a visão também ela pode ser em forma textual, pode descrever, que é o texto. Você vai dizer o que é que tem, quais as informações. Então, as visões podem ser apresentadas de forma relevantes e que abrangem todo o sistema, ou seja, você tem que ter uma visão panorâmica. O que é ter uma visão panorâmica? É você estar numa posição que você enxerga tudo, você tem uma visão de tudo. Se você subir numa montanha, lá da montanha você consegue ver as casas todas embaixo, você tem uma visão panorâmica. Vou dar um exemplo lá da passagem bíblica, quando Satanás subiu lá na montanha, levou Jesus, mostrou para ele toda a cidade, né? Fez Jesus ter uma visão panorâmica. Então, a visão ela tem que abranger todo o sistema. Você vai ter essa visão do sistema, você tem que passar tudo isso. Então eu espero que essas aulas tenham ficado claras sobre documentação, não é um assunto muito difícil. Então é só lembrar que documentar é escrever, de alguma forma. Tá bom? Então um abraço aí para todos, até a próxima aula, fique com Deus. Até mais, tchau.